Olá, Hélio, boa noite. Agradeço muito a sua presença aqui para a gente abrir a Semana Fashion Revolution 2020. Tivemos esse pequeno imprevisto, né? Mas estamos aqui e vamos falar sobre consumo consciente, certo? Uma grande alegria para mim estar aqui com você, Fernanda. Parabéns por mais esse evento do Fashion Revolution. É uma grande honra para mim poder abrir o evento. Gratidão, Hélio. Então, acho que para começar, eu gostaria de pedir para você falar sobre o Instituto Acatu, né? Você é diretor, presidente e diretor. O Instituto Acatu é uma organização que foi fundada em 2001, né? Então já tem quase 20 anos aí de caminhada, é pioneira em consumo consciente, é pioneira em propor estilos de vidas mais sustentáveis, é uma organização referência quando o assunto é consumo consciente. E eu gostaria que você contasse um pouco da história do Acatu e contasse para a gente do trabalho que vocês realizam. Obrigado, Fernanda. O Acatu trabalha basicamente em duas linhas, uma linha de educação e uma linha de comunicação, buscando mobilizar o consumidor para que ele se dê conta do poder transformador do ato de consumo. Nós chamamos de ato de consumo a compra, o uso ou o descarte de produtos ou de serviços. E esse poder transformador pode ser aplicado em cada uma dessas três fases. Na hora de comprar, ele pode escolher a empresa da qual comprar, ele pode escolher o produto que essa empresa está fazendo ou um produto de uma outra empresa. Na hora de utilizar, ele pode usar com mais cuidado, menos cuidado, gastando mais energia ou menos energia. E na hora de descartar, ele pode descartar corretamente, mandando para reciclagem ou para upcycling, o que for a oportunidade específica, ou ele pode descartar incorretamente e aí contribuir para volumes de lixo crescentes, custos de coleta de lixo crescente e custos ambientais também crescentes. Nós trabalhamos em educação com um grande projeto chamado Educatu, onde nós estamos hoje, até hoje, em 4.500 escolas, aproximadamente 10 mil professores e 140 mil alunos que passaram pelo Educatu, alunos de Fundamental 1 e Fundamental 2. E nós oferecemos uma série de conteúdos gratuitamente para esses professores e alunos, na forma de textos, na forma de infográficos, vídeos, games, planos de aula e percursos pedagógicos para cobrir um determinado tema. Nós temos vários temas dentro do Educatu e o professor escolhe qual dos temas ele quer usar com seus alunos. Nós também fazemos educação dentro de empresas, capacitando multiplicadores, pessoas que queiram multiplicar o consumo consciente e a sustentabilidade na empresa, assim como em comunidades da mesma maneira. E trabalhamos em comunicação com as nossas redes sociais, temos uma forte presença em rede social, e temos uma forte presença também na mídia tradicional, onde, por exemplo, no ano passado, nós tivemos em mídia pro bono, tradicional, rádio, TV, jornais e revistas, tivemos 10 milhões de reais de mídia pro bono. De maneira que por essas várias vias, por esses vários caminhos, a gente chega ao consumidor, seja de uma maneira específica, quando a gente está educando, tratando com um público específico e com métodos educativos, ou chega no público de uma maneira geral, onde a gente, então, comunica e sensibiliza para que o consumidor se desperte para o fato de que existe um poder que ele pode utilizar, que é quase um poder de um voto. É votar com o seu ato de consumo numa direção ou na outra, que seja mais sustentável ou menos sustentável. Maravilha, muito importante esse trabalho do Acatu na educação, né? E, Hélio, tem uma frase sua, de uma entrevista que você deu, que você fala que o poder econômico está do lado da insustentabilidade, das indústrias que são do século passado. E nós vivemos num modelo econômico que ele é baseado no consumo, né? E até mesmo agora, nesse momento do nosso país, a gente está vendo que existe até essa questão, estamos enfrentando uma pandemia global, né, uma questão de saúde pública, e tem essa questão da economia, porque a economia não pode parar,
Então, como que você vê isso, enxerga isso nesse momento que a gente está vivendo e onde que nós vamos parar se a gente continuar vivendo baseados numa economia tão dependente do consumo, né? A questão da insustentabilidade não está ligado diretamente ao fato de que a economia dependa mais ou menos do consumo, mas está ligado ao fato de que o modelo de consumo que está sendo utilizado do lado do consumo, o consumidor não está usando o seu poder de escolha, o seu poder de compra, uso e descarte na direção de tornar o mundo mais sustentável. Se esse poder fosse usado completamente, totalmente pelo consumidor, e se o consumidor tivesse informação suficiente para ele poder consumir, sempre buscando o melhor impacto social, melhor impacto ambiental, melhor impacto econômico e o maior impacto individual, o sistema poderia funcionar muito bem. E o consumidor faria escolhas que poderiam ir no limite, escolher comprar de uma empresa porque ele acha que aquela empresa trata melhor dos funcionários ou tem uma melhor distribuição de salários entre os vários níveis de colaboradores. O nível de detalhe pode ser tão grande quanto se queira. A grande dificuldade de fazer isso é justamente sensibilizar e mobilizar o consumidor para a dor e sensibilizar as... Oi, Hélio, pedi para você repetir agora que deu uma pequena compreensível travadinha. pelo consumidor, tanto do ponto de vista da empresa, do produto. Oi, oi. Repetir, desculpa. Voltou? Voltou. Continua travado? Não, voltou, pode continuar. Então, de maneira que ele use esse poder de transformação do ato de consumo para direcionar as empresas, os produtos, a forma de usar ou a forma de descartar. Num mundo hoje insustentável, naturalmente, não tem outra maneira de ser, as empresas estão pelo lado da insustentabilidade. As empresas estão fazendo um esforço enorme para mudar isso. Estão tentando mudar a sua relação com funcionários, com fornecedores, mudando a definição dos seus produtos, a forma de distribuir, a forma de se relacionar com a comunidade. Agora, tudo isso vai precisar de uma mudança de modelo de negócio para se tornar sustentável. E, obviamente, aquelas indústrias que são mais as indústrias do século passado, indústria de carvão, indústria de petróleo, por exemplo, são indústrias que vão resistir ao máximo fazer essa passagem. Ainda assim, o mundo está fazendo e pressionando para que as empresas façam essa passagem. Acho eu que nós estamos sendo bem-sucedidos, não apenas o Acatu, mas as entidades ambientais, as entidades educativas, estamos sendo bem-sucedidos em mudar a cabeça e mudar o coração do consumidor. Um consumidor que começa a perceber claramente que ele tem poder e ele quer usar esse poder. E sempre que ele tem informação, a gente percebe claramente que ele usa esse poder para o melhor impacto possível no ato de consumo. Maravilha, Hélio. E um outro dado que você traz também, né, é que a cada ano 150 milhões de pessoas entram no mercado do consumo. E então, se cada vez mais a gente tem pessoas consumindo, né, dependendo de recursos naturais, onde que a gente vai parar? Assim, o que você vê qual que será a consequência, né, de tanta gente consumindo cada vez mais? E nesse modelo de consumo que a gente tem hoje? Essa, Fernanda, é a pergunta central, tanto para os modelos de produção como para os modelos de consumo. A gente tem hoje não apenas o fato de que entram 150 milhões de pessoas por ano, era o número que entrava alguns anos atrás. Houve uma redução na taxa de crescimento da China, a Índia cresceu um pouco, o Brasil decresceu. Talvez vamos dizer que entrem 100 milhões de pessoas por ano no mercado de consumo. A base inicial, sobre a qual essas 100 milhões de pessoas vão estar
consumindo é uma base que são aproximadamente 1 bilhão e 300 milhões de pessoas consumindo 75% de todo o consumo do mundo. Mais ou menos 25% das pessoas consomem 75% de todo o consumo do mundo. Isso quer dizer, na hora que vai se adicionando pessoas a esses 25% da população, que são os donos do consumo, vamos chamar dessa maneira, esse percentual vai crescer nos donos do consumo e, obviamente, vai se demandar mais recursos naturais. Mas qual é a situação inicial? A situação inicial é esses 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, ou talvez 400 milhões de pessoas, já consomem, hoje, 75% a mais do que a Terra é capaz de renovar, sem que tenha entrado todos esses milhões e milhões de pessoas. Então, na hora que entrar, durante, vamos dizer, 20 anos, 100 milhões de pessoas por ano, nós estamos falando de entrar 2 bilhões de pessoas no mercado, que começa em 1,5 bilhão. Portanto, a gente vai de 1,5 bilhão, que consome 75% a mais do que a Terra renova, para 3 bilhões que vão consumir 3 terras, 4 terras. Não importa qual é esse número, bastou ser um pouco maior do que uma terra só, já é um desastre. E é o que A está conta não acontecendo. fecha, não tem jeito dessa conta fechar. Não fecha. A mudança climática mostra isso, a poluição das águas mostra isso, as terras agricultáveis, que estão aproximadamente 35% delas, estão inutilizadas por uma má qualidade de agricultura, pelo uso excessivo de fertilizantes defensivos e a capacidade de absorção de resíduos também, que é um problema para a natureza. Então, esses elementos já estão mostrando para a gente que há um problema muito sério e que o modelo de produção e consumo, exatamente como você disse, precisa mudar. O modelo de produção está mudando? Está mudando. Então, lentamente está se consumindo menos água, está se consumindo menos energia elétrica, está se transformando estações de energia elétrica que antes eram fósseis em estações de produção de energia renovável, está se buscando racionalizar o uso das frotas de caminhão, de maneira a ter menores percursos e emitir menos tonelagem de carbono, está se adaptando alguns produtos a produtos um pouco mais concentrados. Eu poderia ir adiante, citando N exemplos, mas ainda assim não é suficiente. O que vai ser preciso acontecer são mudanças nos modelos de negócio. Isso quer dizer, não é que a gente vai consumir menos, nós vamos ter que consumir diferente. Nós vamos ter que consumir na direção que, por exemplo, essa pandemia, acredito eu, já está mostrando e vai mostrar ainda com mais força. Exatamente, eu ia até chegar nesse ponto com você, né? Que a gente está vivendo esse momento tão inusitado, tão atípico como comunidade global e que tanta gente sofrendo, né? Tanto sofrimento a gente na moda, inclusive a gente vê que os trabalhadores do setor aqui no Brasil, lá em Bangladesh, são os mais afetados, estão passando por situações bem delicadas. Mas por um outro lado, né, a gente sofrendo como humanos, todo mundo em casa de castigo, mas a gente também está vendo o outro lado, que é a terra se recuperando, a gente está vendo as águas ficando mais limpas, o ar ficando mais limpo, os animais selvagens caminhando. E então a gente vê também que quando a gente para todo esse nosso modelo a maneira que a gente vive, né, a gente consegue dar esse espaço para a terra respirar. E com isso tudo, Hélio, como que você acha que o consumidor está sendo impactado, né? Será que a gente vai ver uma mudança efetiva no comportamento das pessoas que consomem, né, do consumidor? Assim, você acredita que essa pandemia, com tudo isso que a gente está vivendo, vai trazer uma transformação real? Ou ainda é muito cedo para a gente pensar sobre isso? A minha convicção, Fernanda, é de que, como você bem colocou, o modo de viver das pessoas está mudando durante a pandemia. E o tempo que a pandemia vai levar para passar não vai ser um tempo curto.
Existem estimativas desses últimos dias se falando que, para que tudo retorne à situação de saúde de antes da pandemia, nós vamos levar talvez 2 anos. E se nós vamos levar 2 anos, isso quer dizer que, com altos e baixos, entrando de volta para casa, indo para fora, voltando para casa, indo para fora, nós vamos estar praticando um outro modo de viver. A minha convicção de que depois da pandemia nós vamos continuar com muitos desses elementos desse modo de viver vem exatamente do fato de que, se realmente levar 2 anos, nós vamos ter que nos adaptar a uma outra maneira de fazer as coisas, a uma maneira de, como nós estamos fazendo, de fazer uma conversa ou de conversar. Nem eu vi outro dia uma conversa entre 2 pessoas assistida por 8.000 pessoas. Isso presencialmente não era possível. E fazendo virtualmente não só foi possível, como o impacto ambiental de ter feito isso foi muitíssimo menor do que fazer presencialmente. Então, o que eu quero dizer é que as pessoas vão viver de uma outra forma, elas vão se alimentar de maneira diferente, elas vão se movimentar de maneira diferente, ou não vão se movimentar parcialmente. O lazer vai ser feito de uma maneira diferente, onde cada um desses elementos vai contribuir para uma forma mais sustentável de viver, para um estilo mais sustentável. A minha convicção de que isso se mantém depois da pandemia vem exatamente do seguinte fato. No começo, é difícil para todo mundo. Foi difícil para você, foi difícil para mim. Puxa, como é que a gente vai fazer? Estava acostumado, chegava no escritório, tinha o contato com as pessoas, resolvia-se algumas coisas em conversa do corredor, não vai mais ter a conversa do corredor. Nós fomos adaptando um trabalho em casa a uma nova maneira de fazer. Há 1 mês atrás, as pessoas estavam muito incomodadas, não estavam sabendo muito bem como se organizar. Hoje já estão sabendo se organizar. Daqui a 1 mês saberão melhor ainda. Muitas pessoas já estão dizendo que essa forma de trabalho é mais produtiva. Acredito eu que vai se descobrir que não apenas é mais produtiva, é boa para todo mundo. Algumas pessoas não vão querer trabalhar em casa, talvez pessoas que têm mais dificuldade, têm um maior número de filhos, então ou o marido ou a mulher tem que ficar em casa cuidando, e aí é difícil no trabalho trabalhar em casa para a empresa e, ao mesmo tempo, trabalhar em casa para os filhos. Então, vão existir situações assim, mas em grande número de pessoas, a preferência vai ser: vamos continuar trabalhando em casa depois? Eu estou pegando esse caso, como eu poderia pegar vários outros. Então, o primeiro fator é esse. A mudança já está ocorrendo, vai ocorrer durante um tempo longo e as pessoas vão se acostumar e chegar numa nova zona de conforto. Ao final desse período, dessa zona de conforto, acredito eu, as pessoas em muitas coisas não vão querer sair, não vão querer mudar de volta para o que era antes. Eu, que sou um fã de ópera, por exemplo, me deslocava às vezes muito para assistir uma ópera. Hoje assisto uma ópera no vídeo, por streaming, é uma maravilha. Eu vejo coisas que eu não viria jamais presencialmente. Não tem vantagens também. O que eu quero dizer é que não tem só desvantagens. Então, primeiro ponto é a mudança na zona de conforto para uma outra forma de viver. Segundo ponto, a pandemia vai trazer uma enorme recessão, já está trazendo, vai trazer o que eu acho que vai ser uma depressão, de fato, na economia. Todos vamos ficar mais pobres nesse processo, vamos ficar mais ricos espiritualmente, eventualmente, mas vamos ficar mais pobres financeiramente. Essa pobreza, na saída da pandemia, vai significar que nós teremos levado esses 2 anos usando menos dinheiro e acostumando-nos, cada um de nós, a uma vida para o essencial. O que eu realmente preciso? Outro dia, conversando com um amigo, uma amiga, ela me disse assim: nossa, eu nunca tinha me dado conta, mas socializar custa caro. Eu digo, é verdade. Porque quando a gente socializa, a gente quer comprar uma roupa melhor, um sapato melhor, quer se embelezar
um pouco mais, enfim. São despesas que a gente tem porque a gente está socializando. Quando a essência daquilo que é a socialização não está sendo perdida agora. Nós estamos nos encontrando, nós estamos trocando emoções, afetos, amizade, amores. Claro que eu sinto falta dos abraços, todos nós sentimos, e vamos gostar quando pudermos abraçar de novo. Mas esse segundo fator, que é o de viver com menos, todo mundo vai se acostumar com isso, e mais do que isso, acredito eu, as pessoas vão gostar disso. Mais do que isso, elas vão precisar disso na saída da pandemia. Não vai ter outro jeito de fazer. E o terceiro fator, que é importantíssimo para a saída da pandemia, trazer elementos de sustentabilidade importantes, é que as pessoas se deram conta, durante apenas um mês de pandemia, o quanto nós somos interdependentes uns dos outros. O quanto a minha ação afeta você, a sua ação afeta a mim, a minha ação afeta o todo, a sua ação afeta o todo, todos afetamos todos. E isso, na pandemia, é um grande gesto de generosidade se ficar em casa, porque se eu não ficar em casa, não é só eu que vou eventualmente ficar adoecido. Eu vou levar, eventualmente, essa doença para outros, porque eu posso estar assintomático e não estar me dando conta que eu estou doente. Então, essa percepção da solidariedade, da interdependência, da empatia, acredito eu que vão continuar também após a pandemia. E esses três elementos, o elemento da perda econômica, o elemento da solidariedade e da empatia, e o terceiro elemento que está me fugindo nesse momento, que é a mudança no conceito de supérfluo, que é viver a partir do essencial, esses três elementos, acredito eu, que vão causar uma mudança, vão ter tempo suficiente para causar a mudança e se tornar algo em que as pessoas vivam confortavelmente. Mais do que isso, no tocante à solidariedade e empatia, as pessoas vão encontrar elementos de sentido de vida em ajudar um outro. As pessoas, a gente vê todos os dias exemplos das pessoas ajudando outros, contentes, felizes por estarem fazendo isso. E vão continuar fazendo. Então, vai ser um outro mundo, acredito eu, um mundo que é melhor de vários pontos de vista. Infelizmente, esses vários elementos melhores vão estar concentrados numa certa classe socioeconômica. E vai ter uma outra classe socioeconômica com menos possibilidades, que vai ter um sofrimento muito grande, tanto durante quanto após a pandemia. Daí a importância da solidariedade e dos programas de governo que deem apoio a essas pessoas mais vulneráveis, menos privilegiadas. Que bom, né, Hélio? Assim, ouvir essas palavras vindas de você, que traz, acho que, um pouco de esperança, né? Que a gente vem passando por momentos bem difíceis, eu acho que como comunidade global, mas, de fato, esse senso de coletividade é algo que vem emergindo, né? E que nos traz uma fé mesmo. Para mim, assim, eu sinto um pouco mais de esperança mesmo na humanidade, né? Isso até me fez lembrar da pesquisa do Acatu sobre felicidade que vocês fizeram, que tem um resultado bem interessante, né? Você poderia comentar rapidamente sobre essa pesquisa? Com certeza. A pesquisa do Acatu é um pouco antiga, de 2012, mas é sobre uma variável que não muda muito ao longo do tempo. Leva muitos anos para mudar, de maneira que eu acho que as conclusões ainda são válidas. Nós perguntamos às pessoas o que é felicidade para você. Uma pergunta aberta. E as pessoas respondiam e nós classificamos as respostas. E a resposta foi surpreendente. Para 66%, felicidade é ter saúde para si e para os familiares. Para 60%, felicidade é estar em contato harmonioso com amigos e com familiares. 60%. Para 36%, é qualidade de vida. E para 30%, é ter dinheiro e não ter dívidas. Você veja que a importância dada espontaneamente à questão do dinheiro e, portanto, à questão do consumo, não é o primeiro fator na definição de felicidade para as pessoas. Saúde e relações e qualidade de vida
paz, segurança, são as questões mais essenciais. Essas são as questões que, acredito eu, que a gente deveria estar sempre olhando como os elementos definidores de se nós estamos ou não numa sociedade melhor ao longo do tempo. Daí os índices que estão sendo desenvolvidos, começou no Butão, o Canadá está usando, alguns países estão usando, de índice de felicidade bruta ou outras formas de medição do bem-estar econômico e psicológico de uma maneira mais ampla que não seja apenas financeiro e econômico. Então, isso nos mostra que as pessoas, se elas querem isto, esta passagem na pandemia, até a pós-pandemia, se eu estiver correto nessa minha interpretação, espero que eu esteja, eu tendo a talvez ser um pouco otimista, mas espero que eu esteja, essa pós-pandemia vai ser um mundo certamente melhor para todos. Inclusive, do ponto de vista da indústria da moda, a indústria da moda vai ter que se adequar, já está no processo de se adequar nesse momento e vai ter que fazer mudanças bastante importantes para atender à questão da essencialidade, à questão de menos recursos na mão das pessoas e a questão da solidariedade e empatia. Na essencialidade, fazendo coisas mais duráveis, na parte de econômico-financeira, fazendo coisas que custem a relação entre o preço e a durabilidade seja super adequado, e na questão da solidariedade e empatia, que protejam o meio ambiente e protejam a sociedade. A indústria já está fazendo isso, já está caminhando em parte nessa direção, mas não o fast fashion. Fast fashion ainda é uma indústria... Rapidinho, Hélio. Até para já emendar que você vai entrar nessa indústria do fast fashion, que a gente recebeu aqui as perguntas que a gente soltou no nosso Instagram, né, para quem quisesse perguntar, já que a gente não está ao vivo. E uma das perguntas é exatamente que como que é na prática um consumo consciente com o mercado concorrente com produtos que vêm de países asiáticos, com países que às vezes não têm as mesmas leis que a gente e que faz com que a concorrência seja um pouco desleal. A gente está com o tempo um pouco contado já, mas eu queria que você já encerrasse e terminasse com essa pergunta. O que você acha? Acho que a questão da concorrência desleal, ela não é uma questão que muda significativamente por conta da pandemia, a não ser do ponto de vista do consumidor. Do ponto de vista do consumidor, o que é a concorrência desleal percebida pelo consumidor? É o trabalho escravo sendo usado em um determinado país e que faz com que o custo daquela roupa seja muito mais baixo. Essa concorrência é desleal com alguém que não está usando trabalho equivalente ao escravo e é obrigado, então, a pagar mais pela mão de obra e a roupa fica mais cara. Se houver visibilidade desses fatores, o consumidor, eu não tenho dúvida, ele vai escolher os produtos mais sustentáveis e vai estar na mão da indústria mostrar esta relação entre preço, qualidade, durabilidade, permitindo que o consumidor faça uma escolha mais completa, que envolva preço, qualidade, impactos sociais, impactos ambientais. Acredito que a indústria quer caminhar nessa direção. Os esforços que eu tenho visto junto à BBTEX, conversando com eles, mostram que várias das empresas estão caminhando nessa direção. É um processo mais lento, mas acredito que o pós-pandemia vai ajudar nesse processo. As pessoas, como eu disse, vão estar mais pobres e vão estar saindo de uma economia que a gente pode pensar que é uma economia de guerra. Eu fui olhar o que aconteceu na Segunda Grande Guerra e na Grande Depressão, e é muito interessante de a gente ver, porque na Segunda Grande Guerra, logo depois, o comprimento das saias diminuiu, foram extintos os punhos e as palas duplas, os modelos passaram a ter menos bolsos, passaram a ter menos botões. Quer dizer, é possível fazer uma roupa menos, entre aspas, menos sofisticada, talvez, não sei se esse é o termo, e mais em conta, mas, ao mesmo tempo, fazer uma roupa mais durável. Na época da saída de guerra, a revista Vogue, por exemplo,
aconselhava os clientes a investir numa única roupa e trocar os acessórios. Eu acho que a gente vai entrar de novo numa época dos acessórios. Na Grande Depressão, a Chanel dizia: use um pretinho básico e troque os acessórios e você vai estar com uma outra roupa. Eu acho que nós vamos estar em algo nessa direção, mas com roupas de melhor qualidade e feitas segundo critérios sociais e ambientais adequados, defensáveis. Que maravilha, Hélio. Acho que todo mundo que esteve aqui com a gente, né, que vai ouvir esse papo, vai sair com mais esperança e com um olhar mais positivo mesmo, né? Eu também tento ser positiva e otimista, por mais que sejam momentos bem difíceis. E a moda sempre esteve aí acompanhando, né, e sempre mudando radicalmente após esses momentos de guerra ou momentos de passagens. Então, acho que estamos caminhando para mudanças bem positivas. Eu agradeço muito o seu tempo, a sua disponibilidade de estar aqui com a gente. A gente vai colocar também as redes sociais do Acatu, o site do Acatu, para quem quiser conhecer mais o trabalho de vocês. E vou encerrar, porque a gente aqui já alcançou o nosso tempo limite que a gente combinou para esse Zoom. E muito obrigada de coração. E convido também para participar da semana, perguntar para as marcas quem fez minhas roupas, o que são feitas minhas roupas, para a gente aí continuar fazendo com que a indústria da moda seja boa para as pessoas que fazem, para as pessoas que vestem e para o planeta. Muito obrigada, Hélio. Obrigado a você, Fernanda. Sou eu quem agradece e digo como última coisa: vamos manter a esperança, porque se a gente não mantiver a esperança, não há nada pelo que a gente vai lutar. Nós vamos lutar pela esperança que nós temos num mundo melhor. Vamos fazer isso. Vamos. Muito obrigada, Hélio. Um abraço, boa noite. Boa noite.